Rádio Web Ação Paramita. Está entrando no ar o programa Roda de Conversa com Lama Santem e convidados aqui na sua Rádio Web Ação Paramita. Bom dia, pessoas queridas. Bom dia a todos e todas. Começamos agora mais uma roda de conversa, nessa terça, 5 de maio, agradecendo sua audiência em primeiro lugar. E, claro, a presença de todos que estão aqui, inclusive o Sandro, Lama Santem, André, Cláudia, a Regina, a Ana, o Bispo Humberto, a Ana Cláudia Arantes, e vamos conversar com cada um deles, para vocês ouvirem o que temos a falar para vocês. Bem, como vocês já sabem, nosso programa está sendo feito através da plataforma Zoom. Cada um de nós, equipe e convidados em casa, respeitando o isolamento social, com a intenção de colaborar para diminuir a quantidade de pessoas infectadas pelo Covid-19, né? Nessa triste pandemia. Esperamos que vocês também, amigos, estejam com essa motivação e reforçamos aqui o pedido para que fiquem em casa e saiam somente se for imprescindível. Hoje vamos conversar sobre um assunto delicado, mas extremamente necessário, principalmente nesse tempo que estamos vivendo, a morte e o luto na pandemia. Para participar desse programa, aqui mesmo na site da rádio, você desliza o dedo para baixo até o final da tela e encontrará um espaço denominado Deixe seu recado. Aguardamos sua participação, queridos. Na roda de hoje, temos a alegria da presença do querido Lama Santem. Bom dia, Lama! E outros nossos convidados, Ana Cláudia Quintana Arantes. Por favor, Ana, faz a sua apresentação, meu anjo. Bom, eu sou médica, eu moro e trabalho aqui em São Paulo e eu fiz a minha formação em geriatria, em cuidados paliativos e a pós-graduação em intervenções em luto na área da psicologia. Certo. Muito obrigada pela sua presença aqui conosco, Ana. Temos outra Ana, a Ana Portillo. Tudo bem, Ana? Fala conosco, querida. Tudo bem, bom dia. Obrigada pelo convite. Eu falo aqui do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre. E eu sou fisioterapeuta, sou palhaça, sou doula da morte. E começou assim, ó, minha história. Uma coisa cruzando a outra. Aparentemente, o arquétipo do bobo, do louco, né, que carrega alegria, parece que não combina muito com as partidas, com a morte. Mas eu acredito que ao longo da nossa conversa, a gente vai poder linkar, entender um pouquinho como é que tudo isso começou. Com certeza. Muito obrigada, querida, por estar aqui conosco. E vamos falar também com o Bispo Humberto Maistegui. É Maistegui? Maistegui. Maistegui. Isso. Perfeito. Bom dia, Bispo. Uma grande honra tê-lo aqui. Eu sou bispo, então, da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, que aqui em Porto Alegre, a diocese, eu sou bispo da diocese meridional, que começa em Guaíba e termina na fronteira entre Santa Catarina e Paraná, em Joinville. Então, pega todo o litoral gaúcho e catarinense, né? Depois temos outras duas dioceses, uma em Pelotas, que pega o sul do estado, e a de Santa Maria, que pega todo o oeste, gaúcho e catarinense. Então, aí dividimos com a outra, só para entender mais ou menos como se distribui. Eu sou doutor em Bíblia, em teologia, na área de Bíblia, desde 2005, e tenho trabalhado, tenho uma caminhada na qual eu comecei a minha fé com o povo, com grupos populares, com a gente dos cortiços, a gente pobre da cidade, a gente que luta no campo. Então, essa é a minha caminhada. Aí que eu aprendi a acreditar e aprendi a caminhar e continuo caminhando dessa mesma maneira até o dia de hoje, enquanto eu estiver caminhando por aqui.
Com certeza. Muito obrigada pela sua presença, Bispo. E vamos falar também com a Regina Yoshikiria. Pronunciei certo, Regina? Sim, pronunciou. Obrigada. Querida, muito bom dia. Um prazer enorme tê-la aqui. Pode nos falar um pouquinho sobre você, Regina? Meu nome é Regina, sou de Londrina e sou médica ginecologista e obstetra há 30 anos. E dentro da minha carreira, acabei me voltando para as doenças sexualmente transmissíveis. Fiz um tempo de acompanhamento com pacientes soropositivas, drogaditos, né, profissionais do sexo. E hoje eu trabalho no programa do câncer de colo do útero. Então, eu trabalho mexendo com toda a 17ª Regional de Saúde, que é toda a periferia de Londrina, fazendo a parte de colposcopia, e no Hospital do Câncer de Londrina. Muito obrigada, Regina, pela sua presença aqui conosco. Sandro? Então, muito bom dia a todos, todas aí que estão acompanhando a gente. Fico muito feliz com a presença de todo mundo aí, de todos os convidados e convidadas. E só lembrando, mais uma vez, você que está aí nos escutando ao vivo, você pode participar conosco, né? Você pode interagir com a gente via os recados, né, que a Florenzo colocou. Você pode colocar também as suas questões e comentários nos nossos perfis nas redes sociais também, né? Tanto no Facebook quanto no Instagram. Tá ok? Então, de início, se fosse possível, não sei como é que o Lama está aí, seria interessante a gente... Eu gostaria muito de ouvi-lo, né, em respeito a essa temática, assim, para a gente dar uma saída meio que fazendo uma unidade de visão, assim, né, dando um direcionamento, assim, né. Porque essa questão do luto e da morte hoje está super presente. A gente tem um quadro, não só no Brasil como no mundo, né, de muitas pessoas em processo de morte, né, do morrer, muita gente falecendo em todos os lugares do planeta, muitos ritos de passagem que costumeiramente eram feitos, né, não estão sendo possíveis de serem feitos como eram. Então, inclusive, né, Sandro, nesse último fim de semana foi tema do retiro que o Lama nos ofereceu online, né? Isso. É um tema difícil, nós ocidentais não estamos acostumados a falar sobre morte, mas mais do que nunca é necessário que a gente se encontre com esse tema para expandir a nossa visão, né? Seria ótimo se o Lama pudesse iniciar. Já que o budismo é uma tradição que costuma falar sobre isso mesmo fora desses eventos mundiais, né? Então, a gente passou esse final de semana focando isso, né? Nós estamos também no meio de uma acumulação do Buda da Medicina que foca também esse tema. Na perspectiva budista, a gente pode tratar no aspecto grosseiro, no aspecto sutil. No aspecto sutil, nós trabalhamos o que se chama os bardos. Então, é uma abordagem muito particular, assim, que vem a partir de Guru Rinpoche, onde nós olhamos a consciência como não perecível. E nós trabalhamos nessa perspectiva. Então, a gente não tem apenas a vida, nós temos a vida, que é então considerado o bardo da vida, porque ele é passageiro, é algo que tem um início, um meio e um fim. E nós temos, por exemplo, outros estados mentais, como o sonho, onde a gente perde a consciência daquilo que a gente chamaria de vida, do nosso ambiente circundante, da nossa identidade usual, e nós perdemos essa consciência e adentramos um mundo onírico. Na perspectiva budista, quando nós vamos estudar isso, o mundo onírico ele se espalha também para
o que a gente chamaria de bardo da vida, porque nós sonhamos sobre as nossas identidades, os nossos mundos, e os nossos mundos e identidades, quando parecem que são muito sólidos, de repente eles se fragmentam todos e se dissolvem, como nós estamos vendo agora, né? Agora nós estamos num período onde, paulatinamente, nós nos damos conta que vamos ter que nos reinventar, não apenas igualmente, mas também socialmente. Então, esse é o bardo da vida. Ele pode parecer sólido, mas ele é algo que é inseparável da forma pela qual nós olhamos as coisas, inseparável da nossa mente, portanto. Aí nós temos o bardo do sonho, como eu estava explicando, temos o bardo da meditação, que é também um estado onde nós nos retiramos dos olhos, ouvidos, nariz, língua, tato, e mergulhamos na mente, e assim nós temos um outro tipo de consciência também quando isso se dá. E aí nós temos os outros bardos, que é o bardo do morrer, o bardo do pós-morte e o bardo do renascer. Assim, nós dividimos as experiências da consciência nesses vários bardos. E a morte é algo que nós vivemos, não é uma ausência, é uma forma, é uma experiência. Então, esse é o contexto budista mais sutil, né? Sobre o ponto de vista mais grosseiro, a gente também tem essa visão de que a morte é muito aflitiva. Ela é o 12º dos 12 elos da originação diferente, ou seja, nós nascemos no 10º elo, vivemos no 11º e inevitavelmente nós vamos passar por envelhecimento, decrepitude, doença, sofrimento e morte. Ainda assim, ainda na perspectiva budista, porque aliás, na perspectiva grosseira, porque a perspectiva grosseira não alcança a vida que não cessa, então se diz que há o renascimento. Então essa é a visão budista, assim, o seu panorama geral. Maravilha. Sim, Lama. Não queria tomar o tempo, né, porque eu acho que nós estamos olhando a questão dos cuidados paliativos e essas questões que tratam das aflições realmente que nós estamos vivendo, especialmente nesse tempo, né? Eu queria deixar para as pessoas que estão trabalhando nisso, trazer essas informações especiais. Vou aproveitar a deixa do Lama e chamar a Ana Cláudia Arantes para falar, ela que trabalha referência, já escreveu livros sobre os cuidados paliativos. Ana, como é que está sendo esse momento da pandemia, onde as pessoas estão impedidas de despedir-se dos seus entes queridos? Como é que está isso? Bom, Florência, a gente está vivendo uma coisa no mundo que não tem precedentes, então a gente não tem como fazer uma comparação sobre experiências anteriores, onde houve um aprendizado e agora nós poderíamos colocar algo diferenciado em cima de algo que a gente já sabia. A gente não sabia. O tempo é outro, né? É outro tempo e ele não tem nada que a gente possa comparar. Mesmo a peste, né, que antecedeu essa, que foi no 1900 e bolinha lá, mas naquele tempo não existia o que nós temos hoje. Parece que o mundo foi preparado para esse momento, né? Até outro dia a gente tinha a ferramenta digital como um obstáculo à nossa humanidade. A discussão sempre era, as pessoas estão mais ligadas no celular e no computador do que no contato com as outras pessoas. E aí a grande mãe, né? Eu falo assim, a vida, né? Uma grande mãe decidiu mostrar para a gente, já que a gente quer usar essa ferramenta tecnológica, que a gente faça bom uso dela. E agora ela é um instrumento de conexão com a nossa humanidade. A gente só pode se encontrar agora através dessa ferramenta tecnológica. Esse momento de distanciamento social, né, as pessoas falam do isolamento, eu ouvi algo que para mim fez muito sentido. A gente está distanciado socialmente, mas nós não estamos isolados. O isolamento pode ser uma escolha se você interrompe a possibilidade de se conectar com as pessoas. Nós não estamos isolados. A gente está fazendo visita domiciliar hoje para
quantas? 50 pessoas? 60 pessoas, né? Tá todo mundo de casa indo na casa das pessoas. Isso é o universo paralelo de Einstein, né? Então, a gente tem esses universos paralelos acontecendo ao mesmo tempo nesse momento e que estão todos juntos olhando para a mesma realidade, que é esse encontro onde a gente pode conversar a respeito desse momento tão significativo do mundo. Do ponto de vista do meu trabalho, né, eu falo de morte, convido as pessoas para conversar sobre a morte há muitos anos. E o que eu vejo agora é que quem falou sobre isso, quem pensou sobre isso, está passando por esse momento de uma forma mais pacífica. É trabalhoso, é difícil, mas não temos escolha, nós vamos ter que passar por isso. Não, todo dia a gente acorda e fala assim, ai, tomara que seja um pesadelo, né? E parece todo dia naquele filme O Dia da Marmota, né? As pessoas falam assim, parece que todos os dias são domingo. Eu falei assim, eu tô com saudade dos meus domingos, para mim todos os dias são segundas-feiras, faz 60 dias que eu tenho segunda-feira. Então, a intensidade do cuidado agora é muito grande, porque é uma morte, a morte na era Covid, acho que é uma coisa importante da gente falar. As pessoas não morrem só de Covid agora. Elas continuam morrendo de câncer, elas continuam morrendo de derrame, de infarto, de acidente de carro. Mas é uma morte que acontece numa era, é uma era de uma morte desamparada afetivamente. Então, o processo de morrer, nesse momento, ele é desamparado do ponto de vista do amor. Porque não há espaço para a presença da família, mesmo os profissionais de saúde. Eu não estou na linha de frente de pronto-socorro e UTI, eu estou na linha de frente da assistência domiciliar. E o que eu vejo dos meus colegas trabalhando nesse processo do pronto-atendimento e da UTI, é quase impossível você trazer uma experiência de humanidade nesse tempo. Porque se você tiver condição de tocar num doente afetivamente, você vai tocar de luva. Ele não vai conseguir olhar seus olhos, porque você está totalmente mascarado. Mas debaixo dessas máscaras, desse soterramento de proteção que nós estamos vivendo objetivamente, existe um conteúdo muito intenso de busca de sentido, né? Então, quando eu estou falando agora de luto, as pessoas pedem para conversar sobre isso, eu falo, quando a gente fala de luto, gente, a gente tem que falar de amor primeiro. A gente não pode falar da perda daquilo que a gente nem cultivou. Então, entender que essa vida é uma passagem é meio óbvio, né? É uma passagem. Mas é uma passagem por onde a gente pode deixar pistas do amor da gente pelas pessoas com as quais a gente se conecta. E aí, se eventualmente acontecer de eu ir para o hospital amanhã e entubar e morrer nessa temporada, o que eu fiz durante toda a minha vida foi plantar pistas na vida das pessoas que se conectam a mim, para que eu possa ser lembrada não pela minha morte, mas pela história que eu tive. Então, esse desamparo afetivo, ele é muito intenso e é muito trabalhoso, é uma hora de amadurecimento dessa humanidade ocidental. Eu acho que a vida dolorido, né, Ana? A vida perdeu a paciência com a gente. Chega de mimimi, entendeu? Chega de chupar o dedo e chupeta. Aprende. A vida é mais do que esse espaço apertado que vocês viviam antes da pandemia. Então, o que eu estou perguntando para as pessoas é assim, quem você vai ser a hora que abrir a porta? Quem você escolhe ser dentro desse mundo que vai estar tão pleno de oportunidades de atos de compaixão e cuidado? Então, o processo de luto, ele é trabalhoso? Sim, muito trabalhoso, porque é esse desamparo afetivo que nós estamos vivendo. Mas o que é preciso é que as pessoas que sobrevivam se lembram de voltar para um espaço onde se cultiva essa conexão, onde se cultiva esse amor, porque o processo de luto, ele é muito doloroso, mas ele vai ter cura se tiver amor antes, porque aí você põe sentido na experiência. A vida não pode caber só no sofrimento. A vida é mais. É um espaço que a gente tem que abrir nesse tempo. Com certeza. Regina, eu queria ouvir você, querida. Bom, em relação a toda essa visão, aqui eu estou num retiro há 3 meses. Eu, na verdade, vim para participar do retiro por 1 mês, e aí, logo no começo da pandemia, acabamos que ficamos aqui num grupo e em retiro com o Lama. Muitos méritos, né, de certa maneira. Muitos méritos, então, o que eu penso...
Eu estou com um grupo grande aqui, nós estamos em 8 pessoas e está sendo maravilhoso. Então, nós estamos vivenciando uma coisa bem diferente do que o resto do mundo. Em relação à parte de morte, eu acho assim que a gente tem que se preparar, porque todo mundo acaba morrendo sozinho, né? A morte, ela é individual. Mesmo que a gente morra com outras pessoas, várias pessoas morrendo em várias partes do mundo, nós morremos sozinhos. Se nós nos preparamos durante a vida para essa passagem, certo? Eu acho que no momento da passagem há esse reforço para que a gente consiga ultrapassar para o barco da morte e o barco da pós-morte com mais tranquilidade. Então, eu acho que o preparo da gente praticar a generosidade, a moralidade, o caminho do Bodhisattva, a Bodhisattva, ela é muito importante para que a gente consiga ultrapassar esse evento de forma individual, pensando na morte da gente, certo? Em relação ao mundo ocidental, o que eu penso em relação à morte, é que a morte é pouco falada, era pouco falada, parecia que tinha um receio de se falar da morte. A hora que uma pessoa fica doente e chega numa fase terminal, todo mundo chega para aquela pessoa e não fala para ela, olha, você vai morrer. Não, para quem está morrendo, parece que não está acontecendo, né? Uma negação. Nem fala nisso, né? Não pode nem falar que vai morrer. Então, a pessoa tem essa dificuldade dessa compaixão mesmo, porque se ele está com os familiares e os familiares não aceitam a morte, com quem ele vai falar dos problemas e dos receios que ele está tendo? Tá? Então, todo mundo... E outra coisa que eu percebo também na minha vida profissional, com as pessoas que eu vi morrendo, é que a pessoa ela vai morrer e ela não tem a disposição das outras pessoas para ajudar ela a morrer em paz. É porque a partir do momento que você está negando o que está acontecendo, você pode pouco ajudar, né? Isso. Então, é assim, eu quero fazer isso, eu quero conversar com fulano. Não, mas para que você vai fazer isso? Você vai morrer. Né? Nega a morte. E isso deixa a pessoa que, às vezes, ela está debilitada, ela está numa cama, ela não está em condição de fazer o que ela precisa fazer para ficar em paz, e ela não consegue por causa das pessoas que estão em volta. Outra coisa que eu estava conversando com o Lama, que me deixa muito sensibilizada em relação à morte, é que os familiares, quando tem uma pessoa doente em casa, que está em fase terminal, muitas vezes tem a preferência de que ela vá para um hospital. Porque elas mesmas não sabem lidar com isso, né? Isso. Então, é assim, por um amor, né? Mas... eu prefiro que a minha mãe vá morrer no hospital, porque lá ela vai ter os cuidados médicos, toda uma sedação, vai ter a medicação, sendo que a pessoa, no momento da morte, o que ela quer? Ela quer o aconchego, o amor da família, né? E dentro de um hospital, os médicos, por mais que eles queiram, eles não conseguem ter dar esse respaldo para as pessoas. Com certeza, André. Eu acho que aí entra é mais o paciente, né? É mais o paciente. Por isso da minha aspiração. Pode falar, Regina. Por isso da minha aspiração, que eu estava conversando com o Lama também, da gente juntar o grupo que tem essa visão, sabe? E formar um grupo de doulas, de médicos, de pessoas que têm essa visão de cuidado, para que a gente pudesse, pelo menos as pessoas que queiram esse acompanhamento,
tá? Que tenha esse grupo treinado pelo Lama, orientado por ele, para a gente poder dar esse respaldo. Porque tem muitas pessoas budistas falecendo, sendo feito sedação, intubação, massagem cardíaca, adrenalina intracardíaca, sem o consentimento da pessoa, porque como a pessoa vai consentir ou não naquele momento? Né? Ela é levada, capacitada de decidir, né? Justamente. Regina, então, eu acho que você citou a doula, né? E nós temos aqui uma convidada, a Ana Portillo, que justamente trabalha como doula da morte. Até então, a gente sempre ouviu falar em doulas que trazem pessoas à vida, né? E interessante que agora nós estamos falando das doulas da morte. Muito obrigada, Regina, pela tua participação nesse momento. Eu estou passando a palavra agora para a Ana. Conta para a gente, Ana, como é doulas da morte? E aproveitando, como é que entra essa questão de uma visão meio inusitada, né? Que você também trabalha no processo de doula da morte, a questão da palhaçaria, né? Que é algo que a gente não espera, né? Quando se fala de morte, trazer essas palhaçadas, assim, né? A leveza. Na verdade, a leveza, exatamente. Na verdade, preciso contar um pouquinho, contextualizar né, a minha via de como que eu cheguei até ali, porque, na verdade, eu trabalhava de forma voluntária como palhaça no hospital, enquanto eu fazia um trabalho de pós-graduação em saúde e espiritualidade. Resolvi unir as coisas no meu trabalho de conclusão e funcionou muito bem, né? A gente levar com humor questões de envelhecimento, de morte, de sentido de vida numa instituição de longa permanência e depois para o hospital. E como o palhaço ele está sempre é o arquétipo do erro, do fracasso, da vulnerabilidade, né? A cada tombo é uma nova possibilidade de se refazer, de se levantar. Então, e sem lama, sem lotus, não é assim que o pessoal budista fala? Então, assim, a gente precisa cair, a gente precisa, né, morrer para algumas coisas, digamos assim, para se refazer, né, e poder seguir caminhando. Então, assim, funcionou bem, né? Eu fui convidada para fazer um trabalho daí dentro de um hospital de cuidados paliativos. No primeiro momento eu fiquei meio assim, porque a princípio eu trabalhava com envelhecimento, né? E eu tinha muito forte aquela coisa de que se tudo der certo, a gente vai envelhecer. Se tudo der certo, a gente vai morrer. Então eu trazia isso de uma forma muito leve, né? Brincando, porque a gente se vulnerabiliza, né? E a partir do rir de mim, a gente abre a porta para o outro rir dele. Rir das dores, rir do fracasso, rir de muitas coisas. E aí... Tirando a solidez das coisas, né, Ana? Exatamente, exatamente. Ele... Oi? Podia repetir? A Flor falou alguma coisa aí. Que o riso acaba tirando a solidez das coisas, como o Lama sempre nos aponta. Exatamente. Só a presença de um palhaço, né, dentro de um hospital já dá um tipo assim, oi, o que está acontecendo? Né? O fracassado, o palhaço tem o nariz vermelho de tanto tombo que ele leva, de tanto cair, de tanto fracassar, mas ao mesmo tempo ele tem a coragem de levantar e fazer de novo. Né? Então já dá uma certa bagunçada no ambiente hospitalar um palhaço ali. Né? E o palhaço tem a curiosidade, porque como ele é bobo, ele é tolo, ele pergunta as coisas. Aquelas coisas que ninguém tem coragem de perguntar, o palhaço vai lá e pergunta. Mas é isso mesmo? Então o paciente está muito grave mesmo? Mas o que é grave? E, e vai colocando saias justas, ao mesmo tempo que tem uma leveza, a coisa vai ficando transparente. Né? Então, por exemplo, às vezes o paciente quer chorar e não é permitido chorar no hospital, ele está em extremo sofrimento, não, mas vai dar tudo certo, né? Ele vai se curar e ele está com aquela atenção, ninguém está enxergando aquilo, porque cada profissional está fazendo o seu trabalho de forma isolada, né? Está sendo competente naquele seu lugar de profissional da saúde. Entra um palhaço e numa simples conversa, olha, se tem um buraquinho ali, tem um líquido, alguém fez isso, alguém criou isso, ou simplesmente existe, não importa, faz o líquido sair e ponto. E depois daquele choro, daquela catarse, fica uma coisa leve, né? E, então, assim, às vezes os profissionais médicos também trazem um tipo de informação, uma notícia que não fica muito clara,
E na presença do palhaço, daqui a pouco, trabalha muito a questão da presença, porque cada quarto, quando a gente abre a porta de um quarto, a gente usa do improviso, né? E dentro de um estado de atenção, dentro daquilo que está ali, a gente fica 100% ali, né? Para aproveitar cada situação. Às vezes, intuitivamente, a gente acaba tendo a coragem de falar algumas coisas que faz muito sentido para o paciente. E não faz sentido para a gente, mas a gente vai criando uma conversa e parece que a coisa vai sincronizando e vai fazendo muito sentido. O lado simplório do palhaço ajuda isso, né, Ana? Ajuda muito, porque como ele não tem comprometimento, é só um palhaço. Sem dúvida. É só um palhaço mesmo, então eu vou falar o que tu tá sentindo. Às vezes pro doutor eu não posso contar. Mas como é um palhaço, eu vou compartilhar a minha experiência ridícula, ou a minha experiência de dor, porque afinal de contas o palhaço está ali ridiculamente também, sem saber, nem sabe o que ele está fazendo ali, né? Então, está compartilhando aquele lado ser humano vulnerável com o outro, né? Então, coisas muito bonitas acontecem ali. E o que começou a acontecer? Os pacientes começavam ao processo ativo de morrer, a morrer com o palhaço. Olha que coisa maluca isso. E aí eu comecei a ser vista no hospital só um pouquinho, mas a Alexa vai lá e a coisa acontece com leveza e todo mundo tem coragem e a coisa, né? Então, isso já acontecia comigo enquanto fisioterapeuta no domicílio. Os pacientes que eu atendia, eles vinham a falecer e a família ficava muito grata pelo trabalho que eu era a fisioterapeuta da foice, né? Eu chegava para fazer um trabalho de reabilitação e o paciente ia óbito e tudo bem, né? E a família entendia aquilo, eu vinha trabalhando, ou seja, eu já estava sendo doula sem saber que eu era doula. Já estava levando a leveza, já estava levando a coragem de olhar nos olhos do paciente, né? E talvez falar para a família aquilo que ele compartilhava comigo e não tinha coragem de falar para a família. Eu fazia um elo, né? Pegava o paciente, pegava a família, vamos conversar se isso faz sentido para vocês e acolhia tudo aquilo que eu estava vendo, né? Então, o trabalho de doula, ele veio acontecer depois, não foi uma coisa assim, vamos criar, não. A gente vinha fazendo isso e depois num hospital de cuidados paliativos, e aí com a presença do nariz, por conta de trazer essa leveza, e a gente sistematizou, né, esses conhecimentos e tudo que seria importante, falar um pouquinho sobre a espiritualidade, a religiosidade, questões de luto, de diretivas antecipadas, a própria leveza para os profissionais da saúde que estão ao redor, né? Então, isso a gente deu o nome de doula, sistematizou e criou, então, um curso para preparar pessoas que, de repente, já passaram por essa experiência, né? E se sintam aptas para acompanhar essas pessoas. Maravilha. Depois eu queria ouvir você falar sobre o curso. Queria ouvir agora o Bispo Humberto. Seu microfone está fechado, Bispo. Agora abriu. Aproveitando, Por Bispo. favor, Bispo. Sim, fala. Aproveitando, Bispo, eu queria saber também um pouco da perspectiva de como você está observando, né, essas questões das mudanças dos ritos de passagem, né? Porque antigamente a gente tinha velórios, a gente tinha momentos em que a gente se encontrava, se apoiava, né, se abraçava e dava um suporte emocional para os nossos familiares, para os nossos amigos que estavam perdendo seus parentes, seus amigos também, né? Então, toda essa questão, toda essa problemática do Covid está impactando até nisso, né? Até nesses momentos, né? Então, como é que você anda sentindo isso entre entre as pessoas que você costuma atender e como é que vocês estão fazendo para lidar com essas coisas, né? Eu queria que a sua fala, se pudesse incluir esses aspectos, seria bem bom. Assim. Tentar chegar nesse ponto, mas o ponto de partida, eu diria que são três conceitos, quatro, porque na verdade o quarto é o resumo de todo, né? Que é primeiro o amor. A morte não é um momento para a gente acusar ninguém de nada, cobrar algo que a pessoa não tem, ou uma espiritualidade que não desenvolveram. Não é tempo para fazer nada disso. É tempo só para amar. Amar o mais profundamente possível, com todos os meios que temos, né? Aí, claro, cada tradição religiosa, cada entendimento do mundo, da vida e da morte,
tem os elementos, mas tem que ser usado para amar. Somente para isso, fundamentalmente para isso. Às vezes em silêncio. Às vezes a maneira de amar é não dizer absolutamente nada. Estar aí. Estar, numa época que conseguimos abraçar, agora não, mas estando aí, mostrando que é importante para nós estar com essa pessoa nesse momento, partilhando o que seja que ela esteja vivendo. Seja que esteja em desespero, ou que estejam tranquilas, que entendam que é uma vida que já cumpriu a sua missão e que estava na hora de partir, ou que não. Por exemplo, agora na sexta-feira foi 1º de maio, e 2 trabalhadores do Movimento Sem Terra foram mortos com dezenas de tiros na sua casa, na frente da família. Então, essa é outra morte, essa é uma morte diferente. Não é uma morte tranquila, né? É outra morte. A Marielle Franco é morte, né? Então, a das periferias, que vem ser assassinados, seja pela polícia, seja pelos traficantes, ou são outras mortes. Uma morte na frente de uma UTI que tu não consegue entrar porque está ocupada e que poderia ter tido uma chance de viver e não teve porque não havia um lugar na UTI para essa pessoa, é outra morte. Então, mas para qualquer uma delas, amor é a primeira questão e a única e a principal, né? Segundo, que é fruto do amor, mas que tem que ser trabalhado também, é respeito. Então, o que significa respeito? O sentido da palavra de respeito é se dobrar sobre, né? Se dobrar. Então, se dobrar diante dessa pessoa. Tu não está lá para ensinar nada. Aliás, eu sou um defensor da teologia do não saber. Eu não sei nada, né? Eu, cada vez que vou num lugar, vou aprender. Agora, eu estou agradecendo a você porque estou aprendendo um monte. Isso agora está sendo um curso, né? Então, ótimo. Agora, quando for falar com as próximas pessoas sobre luto e morte, eu vou ter muito mais para dizer, porque aprendi com vocês, né? Então, ir lá também para aprender. Eu não vou lá porque eu sou a pessoa que sabe o que fazer. Eu não sei absolutamente nada, né? Eu que tenho uma tradição que de muitos séculos foi lidando com isso através de algumas orações, alguns ritos. E se me convidaram para estar lá é porque essas pessoas, de alguma maneira, participam dessa tradição e para elas também é importante. Então, eu vou lá, humildemente, levando isto e respeitando o jeito que todo mundo chorar, chorem, né? Eu me lembro que eu tenho muitas experiências, claro, imagino que tenho 55 anos e mais de 30 de sacerdócio, então, muitas coisas. Algumas me marcaram, por exemplo. Uma vez eu fui fazer uma despedida de um rapaz de 30 anos que morreu de câncer. E quando eu cheguei, parecia um aniversário. Estava todo mundo tomando refrigerante, conversando. Podia ser até um bom sinal, né? Mas algo, pelo sentido cultural, que nós trabalhamos com isso que você fala, algo não estava muito certo. Mas eu fui lá para amar e respeitar. Cheguei, coloquei minha veste, tal, tudo como devia ser feito. Quando eu digo assim que Jesus chorou diante dos túmulos do seu amigo, desabaram. O pai quase caía, porque começaram a chorar, explodiu o choro, né? Porque descobriram que ele tinha morrido nesse momento, né? E eu respeito o choro dessas pessoas, respeito o seu sofrimento profundamente, né? Eu não tenho nada a dizer a não ser estar junto. E muitas vezes eu choro, sou um cara que choro muito, né? Eu já tive em enterro que, em vez de falar, eu chorei. Então, a primeira questão é o amor, a segunda, o respeito. A terceira questão, que tem a ver com o que eu falei de Marielle Franco, destes 2 trabalhadores sem terra que foram assassinados agora na sexta-feira, é a justiça. A justiça. Porque é verdade, todos nós vamos morrer, né? Eu posso morrer qualquer... Eu digo assim, eu já morri várias vezes, né? Então, a próxima morte não vai ser minha primeira, né? E quanto mais velho eu vou ficando, como mais morri, menos medo tenho de morrer, né? Porque fui aprendendo a viver e a morrer durante todas as mortes de outras pessoas, nos momentos que eu pude ter rido, no momento que eu estive numa sala de cirurgia com anestesia geral, né?
que tu some, né? Tu tem uma parte da tua vida roubada que tu não sabe o que aconteceu, né? Então é uma morte que tu teve aí, né? Então eu tenho, mas às vezes essa morte que tem esse aspecto da injustiça, que podiam ter tido uma oportunidade se vivêssemos uma sociedade melhor. Então, diante dessas mortes, nós temos que ser proféticos, temos que denunciar, temos que dizer que todas as pessoas têm o mesmo direito de viver e de morrer com dignidade, né? Então, e finalmente o último aspecto, que é a paz, que é onde todo mundo quer chegar, né? A paz. Quando a gente consegue completar essas coisas na nossa vida, a gente alcança a paz. Se não alcançou antes, então tentar alcançar junto com a família depois. Então, o luto não começa nem termina no momento da morte. Isso aqui eu não estou falando de uma novidade, isso para ninguém aqui que sabe, para alguém que está ouvindo, não sei se é novidade também, né? Mas o luto não termina no momento da morte, o luto começa nesse momento, né? E a busca da paz é o que vem depois. Então, a igreja que faz 7 dias depois, outra faz 30 dias depois. Tem gente que faz 15 anos que perdeu alguém e todos os anos está lembrando de novo, buscando a paz. Bom, se precisar lembrar todos os anos durante 50 anos, e isso é a busca da paz, lembraremos, buscaremos juntos, aprenderemos juntas e juntos a buscar a paz. Então, este é o quadro geral, tá? A questão da despedida, então. Aí, o Covid-19, essa situação que você está vivendo, como eu dizia anteriormente, é completamente nova. E inclui todos esses aspectos. Nos desafia no amor, porque temos que amar sem todos os meios que estávamos acostumados a usar. Nos desafia no respeito, porque às vezes as pessoas querem que a gente tem uma senhora que foi velada dentro da igreja. E foi velada dentro da igreja por ninguém. Mas respeitamos o desejo dela de ser velada dentro daquela igreja que para ela era importante. Então, o caixão foi lá e ficou lá na igreja com ninguém, mas ficou lá, né? Abrimos a igreja para que isso fosse feito, né? Porque era permitido naquele lugar. Então, respeitar o máximo possível, sempre mantendo o amor no sentido do isolamento, do distanciamento, para não matar mais gente, que não é necessário, né? Nos desafia, então, no sentido da justiça, porque já falei, né? E nos desafia no sentido da paz, porque esta pandemia está revelando as profundas diferenças sociais, a desigualdade econômica que temos, está matando mais gente da periferia. E não porque essa gente tem que morrer, porque um dia todo mundo vai morrer. Não, está matando a periferia porque eles moram na periferia. Diferente de quem tem um hospital particular, isso é plano de saúde. Tá? Então, temos que dizer isso, além dos profissionais da saúde, falta de EPI, né, para trabalhadores e trabalhadoras que continuam trabalhando, e assim por diante. Então, acho que tudo isso está envolvido. A maneira como, chegando à pergunta do Sandro, né, a proposta de Sandro, a maneira como lidar varia. A reverenda Lilian, que é nossa amiga comum com o Sandro, já fez duas encomendações, chamamos encomendação, né, esse momento de passagem. E ela fez de luva e de máscara, né? E à distância de todo mundo. Mas, então, fez o que podia. Tem gente que fez pelo WhatsApp. Então, isso não importa. A intenção permanece, né, bispo? Hein? A intenção permanece mesmo que sejam utilizados meios diferentes dos usuários. O meio não interessa. Interessa o amor que é colocado, o respeito que é colocado, a justiça que é colocada e a paz que é buscada. Isso que interessa. Certo. Sandro tem umas perguntas dos nossos ouvintes. Sandro. Isso. E só complementando, assim, antes mesmo dessa questão do Covid, né, se apresentar, da pandemia, eu me lembro que alguns serviços de velórios, né, alguns cemitérios já ofereciam, por exemplo, a transmissão do velório via internet, né? Não por conta de pandemia, mas eu me lembro que porque quando a minha avó faleceu, eu estava em outro estado, não tinha como eu estar presente lá e acompanhei à distância, né? Então, outras pessoas estão lidando com fazer tipo isso que a gente está fazendo aqui via Zoom e criando um momento de despedida com os familiares e amigos, fazendo uma espécie de rito, às vezes com a presença de religioso, às vezes não,
às vezes algum familiar conduz, né, essa despedida assim também, para que não se passe em branco, assim, não se passe batido esse momento que às vezes é tão curativo e tão importante, né, para a família, né? Mas lembrando aqui um pouco das estatísticas, a gente teve momentos que já bateu quase 200 pessoas nos ouvindo aqui, e pessoas dos mais diferentes lugares, diga-se de passagem, né? Além do Brasil, que é o nosso grande grosso de ouvintes, a gente também tem ouvintes dos Estados Unidos, Reino Unido, Portugal, Austrália e Japão. Então, que assim, todos sejam beneficiados com nossa conversa. Isso, rompendo barreiras aqui. E a gente tem uma pergunta da Anabela Leandro, que mandou assim via Instagram. Então ela diz: olá, bom dia, sou Anabela da Sangue de Campinas. Se for possível fazer questões, deixo aqui uma pergunta. A morte é uma consequência natural da vida, ela virá. Nesse momento, vemos os governantes e muitos seguidores desdenhando e banalizando as mortes dessa pandemia. Como preparar para a morte, mas valorizar as vidas? Como olhar para os mais de 8.000 mortos sem transformá-los em números, no entanto, compreendendo a morte? Como equalizar? Muito obrigado. Lama e quem mais quiser compartilhar suas visões. Seria legal que cada um de nós pudéssemos explanar sobre isso, né? O Lama está podendo falar? Eu estou aqui acompanhando. Sim, Lama, pode nos dizer o que a gente poderia apontar para esse ouvinte? A gente está num tempo assim realmente inacreditável, né? As coisas estão de um outro jeito, assim, né? Eu acho espantoso, né? E nós temos muitas limitações, ou seja, os hospitais estão realmente lotados, né? É necessário manter o isolamento muito completo. Os profissionais de saúde dos vários tipos, eles estão sendo afetados, não só afetados, como morrendo também, né? Então é um tempo muito difícil, é um tempo que o equilíbrio das pessoas vai depender muito delas mesmas, né? É assim, então, como a doutora Regina estava dizendo, a pessoa, enfim, ela morre sozinha, né? Isso é muito comovente, é muito incrível, assim, né? Agora, pelo volume dos eventos, né, as pessoas começam a tratar de uma forma estatística mesmo, né? É uma coisa espantosa, assim. Aí, se o número de mortos é, por exemplo, 250 mortos, as pessoas se alegram, porque no dia anterior foram 300, talvez 280, né? Os mortos já não têm nomes, eles são volumes, né? Então, as mortes das pessoas começam a incomodar porque não tem onde colocá-los, não tem como fazer uma disposição dos próprios corpos, né? É uma coisa espantosa isso, alguma coisa que ninguém imaginava, né, que podia acontecer. Então, a gente está nesse processo que é quase uma desumanização. A gente não está falando sobre saúde, eu acho que isso também é uma lacuna, né? Porque eu não sei se o sistema médico é a melhor forma, né, de lidar, porque as pessoas estão lidando em casa com os seus problemas. E muitas pessoas estão morrendo em casa também, né? Então é uma coisa um pouco estranha, assim. E o ambiente dos hospitais é um ambiente muito perigoso. Quem entrar nesse ambiente provavelmente se contamina também, imediatamente, né? E a pessoa chega lá, não está contaminada, mas vai terminar se contaminando. Então, é muito difícil de manter a humanidade nesse ponto. As autoridades, quando elas olham, elas estão olhando os números, as aflições todas que decorrem para o próprio sistema de organização. Então, nós temos aflições que se somam, né? E difícil de lidar com os aspectos individuais no meio disso tudo. Então, tem uma desumanização mesmo. É como uma desumanização que ocorre nas guerras. As pessoas
acontecem as coisas mais espantosas e a sensibilidade vai desaparecendo. Eu acho que isso vai impactar o pós-coronavírus também, porque nós vamos nos sentir muito mais tristes, eu acho. Assim, nós estamos acordando para uma realidade muito pesada, muito difícil. Nós vamos ter que fazer surgir a primavera. Justamente como o Bispo estava dizendo, o amor é crucial, né? É assim. Agora, quem sente que está se aproximando de alguma coisa, eu acho que todos nós sentimos, né? Porque ninguém tem a garantia de continuar vivo no meio disso. Então, parece que é o momento adequado para a gente avaliar nossa vida e perdoar as pessoas com quem a gente se relacionou e foi abusado e sofreu, e também perdoar nós mesmos pelas coisas negativas que a gente tem feito. Na visão budista, o renascimento mais favorável, seja nessa mesma vida ou em outra, ele vem pelo perdão e pela relação adequada que a gente possa desenvolver uns com os outros. A gente precisaria olhar de uma forma mais elevada a realidade como ela se coloca ao nosso redor, e isso já inicia um processo de renascimento favorável. Assim, eu acho que desse modo nós vamos humanizando as nossas experiências, e talvez a gente vá precisar desse recurso mesmo, um recurso interno, de nós mesmos humanizarmos as coisas que nós estamos vivendo, porque nós estamos com essa dificuldade mesmo de nos apoiarmos uns aos outros. Nós estamos muito mais limitados nesse tempo. Precisamos nos contaminar de amor, né, Lama? Essa é uma boa forma de pensar, né? Eu até diria que isso está acontecendo, né? Eu vejo, inicialmente eu vi isso nas pessoas. Agora eu estou vendo organizações de diferentes tamanhos, elas se dedicando em propiciar coisas favoráveis para as pessoas e proteger as pessoas. Agora vi uma iniciativa muito meritória de apoiar quem está muito mal financeiramente. Então eles estão conseguindo fazer chegar pelo celular. Então eles criam uma conta eletrônica e dão a senha para a pessoa pode acessar e começar a fazer pagamentos imediatamente pelo seu celular. Ou seja, ultrapassa essas limitações dos R$600 que as pessoas entram em grandes filas porque não conseguem fazer os cadastros, né? Então tem pessoas, tem organizações grandes disponibilizando recursos para que as pessoas não fiquem na miséria, que não dêem um jeito assim mais pavoroso do que já é o que está acontecendo agora, né? Então as vidas das pessoas estão se fragmentando e provavelmente isso não vai se recuperar muito fácil, né? E ainda assim, quando a gente pensa se recuperar é voltar a uma situação anterior, quando o planeta estava afetado, quando tudo estava afetado, quando havia doenças de todos os tipos, né? Doenças psicológicas e uma sociedade muito desequilibrada. Então a gente também não quer esse retorno, mas essa passagem ela vai ser uma passagem bem complicada, porque as pessoas vão ter que se reinventar de fato, né? Então nós estamos nesse tempo. Assim, eu acho muito favorável, muito maravilhoso que tenha aparecido a compaixão como uma base no comportamento, né? Mesmo que muitos dirigentes tenham posições agressivas e competitivas e acusatórias, esses discursos eles vão perdendo a força diante da realidade, da necessidade de ajudar as pessoas e cuidá-las da melhor forma, né? Então eu acredito que nesse tempo nós estamos trazendo a nossa humanidade de volta também, né? E o discurso agressivo, o discurso competitivo, ele talvez esteja cedendo lugar para aquilo que Sua Santidade Dalai Lama sempre dizia, né? Ele dizia que o mundo não se sustenta pela economia, ele se sustenta pela compaixão. Eu acho completamente verdadeiro, porque nesse momento é uma crise que inicia como uma crise de saúde,
mas a primeira coisa que acontece é a economia se fragmentar e não ter a capacidade de sustentar as pessoas. E aí o que acontece? É a compaixão que vai ajudar, né? Então nós começamos a criar um outro tecido, um tecido de recuperação, e esse tecido de recuperação vem pela compaixão, realmente. E Lama é uma boa oportunidade para a gente desabrochar a nossa generosidade, né? A compaixão junto da generosidade. A Ana Cláudia estava apontando justamente para isso, quando disse que pessoas vamos ser quando isso tudo acabar e abrirmos a porta, né? É isso mesmo. Esse é um tempo agora. Eu acho que o coronavírus não vai dar espaço para coisas, para que a gente seja assim, muito autocentrado, né? Agora é um tempo de nós nos abrirmos. E eu vejo que essas tentativas que as pessoas têm de criar inimizades, criar tensões entre os países, etc., isso vai passar, o silêncio é a melhor resposta, né? Nós vamos cruzando através das redes favoráveis. Então, nós não só individualmente nós melhoramos, mas nós estabelecemos redes favoráveis, né? Eu queria fazer uma pergunta para quem quiser se sentir motivado a responder. É sobre o luto das pessoas que estão perdendo dois parentes da mesma família, né? Perdeu seu pai e sua filha ao mesmo tempo, perdeu seu esposo e sua mãe ao mesmo tempo, né? Falando sobre esse luto, né? Sobre esse pós-morte. De repente, elas se veem sozinhas nesse mundo, com menos dois entes próximos. O que vocês teriam para dizer para essas pessoas? Eu gostaria de entrar um pouquinho nessa questão. O primeiro, realmente, o que são as pessoas na nossa vida? O que são essas pessoas? Porque próximos, né? Porque são parte da estrutura da nossa vida, né? Ou se são nossa mãe, nosso pai, as pessoas que estiveram conosco, né? Durante todo o nosso desenvolvimento humano, afetivo, que um dia não estará mais, né? Mas de repente esse dia chegou rápido e chegou contundente, chegou total, né? E então nos impactou desta maneira. Então, como eu digo, esse primeiro momento não tem muito a fazer em relação a esse primeiro momento. Mas cuidado com essa história da solidão, tá? Tem a história da solidão e da solitude, né? Eu nem vou entrar porque nem sei explicar direito, né? Mas de fato, estou só. Por quê? Por que estou só? Né? Porque todo mundo me abandonou? Ou porque eu estou me sentindo assim? Nós temos que aprofundar um pouquinho mais nisso. Aí, claro que tem a gente da psicologia, de outras áreas que podem ajudar muito nisso, mas a gente tem que questionar, não tem que aceitar, estamos sós. Não, isso não é uma realidade a ser aceita. Isso é uma questão a ser questionada. Estamos sós ou não estamos? Porque de repente não estamos. De repente tem gente que vai nos ligar, vai entrar em contato, né? Eu tenho um rapaz agora que é profissional da saúde, jovem, que estava com ameaça do Covid, achou que tinha, depois o exame deu negativo, não tinha. Mas eu liguei para ele, conversei com ele. E um rapaz mais novo, eu sou bispo dele, mas eu conversei muito mais com meu pai. E minha esposa é enfermeira. E disse, e depois vai te ligar a enfermeira Thaís, né? Para conversar contigo nessa linguagem de vocês, nessa linguagem do profissional de saúde que eu não sei conversar. Então, eu vou conversar o que eu sei, o que eu posso conversar contigo, né? E rezar contigo e mostrar que tu não está só. Ele tem pai, tem mãe, mas são gente que mora no interior, com diversos problemas familiares. Ele precisava outra mãe e outro pai nesse momento. E nós fomos essa mãe e esse pai que ele precisou e que precisa que terá. Então, eu acho que nós temos que pensar não aceitar a solidão. Não estamos sós. Não estamos, não precisamos estar sós, né? Nós temos que enfrentar essa história e mostrar que não estamos sós, demonstrar na prática que não estamos sós.
para todas essas pessoas. Acho que este é o caminho, com todos os meios que nos seja possível, né? Mas não aceitemos isto, porque isto piora o que já é ruim. Já vivemos uma situação ruim, então pior. Sim. Isso. Dando um pequeno à parte, mesmo porque o conceito de solidão é a partir do que é o nosso coração, né? Então, se a gente se sente conectado, impossível, e estamos conectados, não tem como não estarmos conectados, não tem como, né? A Ana Cláudia gostaria de dar uma palavrinha, por favor, Ana. Primeiro, em relação à primeira pergunta, né, da questão dos dirigentes, eu percebo que nesse momento a gente precisa ter clareza sobre de que lado nós vamos ficar. De que lado nós vamos ficar não é direita e esquerda, não é bem e mal, não é nesse lado raso da vida. O outro está errado, nós estamos certos, e aí a gente vai defender o que está certo e o que está errado a gente vai atacar. Esse momento é um tempo bom de você decidir de que lado você fica entre o grupo dos que vão ajudar e dos que vão precisar de ajuda. Quando a gente está do lado de quem ajuda, a gente está experimentando um lado de profundo poder. Porque você tem para olhar para a sua vida, então, a primeira vida que você tem que salvar é a sua. Porque é através da sua que existe um instrumento de ajuda para o outro. Então, em primeiro lugar, a gente não é um ato de egoísmo, é um ato de altruísmo, porque você se torna instrumento para o qual você se propôs a atuar nessa existência. Então, você escolhe o lado de quem ajuda. E quem tem consciência de que está do lado de quem precisa de ajuda, é muito mais fácil, porque aí você tem o encontro perfeito de quem precisa de ajuda e de quem pode ajudar. Tem muitas pessoas que estão vagando entre esses espaços e elas estão atrapalhando. Não tem lugar no mundo mais para quem atrapalha. Então, quem atrapalha precisa lentamente ser conscientizado de que faz parte do grupo que precisa de ajuda. Porque se você tem um chilique em casa, de ter um ataque de pânico, um ataque de crise, achando que só você tem os problemas, você atrapalha. Você perturba a paz dentro de você e a paz que está ao seu redor, dentro da sua casa, se tem alguém morando. Então, quando você está percebendo a crise de ansiedade, você pede ajuda. Eu recebi, nesse tempo aí, eu estou muito próxima de muitos profissionais de saúde que estão na frente, né, na trincheira mesmo. E aí, numa noite, eu mandei uma poesia para uma delas, e aí ela me escreveu: Ana, eu estou há 43 horas acordada, eu não consigo nem ler o que você me diz. Aí eu falei: o que você quer que eu faça? Né? Ela falou assim: eu precisava brigar. Eu falei: então briga comigo. Eu vou te irritar agora, meia-noite, eu vou te irritar a ponto de você brigar comigo, aí você vai dormir. Aí ela disse: acho que eu preciso chorar primeiro. Eu falei: então me conta seu dia, porque ele já vai estar cheio de motivos para você chorar. Eu aprendi com o Gustavo Gitt que a gente precisa lavar os olhos para enxergar a realidade de um outro jeito. E é tão mágico porque a gente já veio de fábrica com esse acessório instalado, né? Então, você já tem lugarzinho para lavar o olho. Não precisa nem ir no banheiro para lavar o olho. Então, a gente lava os olhos para romper, para limpar os nossos preconceitos. E toda a dor que a gente viu durante o dia. Eu falei: então chora. Aí ela me disse assim: eu posso te ligar só para te ver? Era mais de meia-noite. Eu já estava na minha cama, ela estava na cama dela. Ela não conseguia dormir depois de 43 horas trabalhando. E aí a gente fez a chamada de vídeo, ela olhou para mim e aí ela começou a chorar. E aí eu disse para ela: eu vou ficar com você, põe o celular no lugar onde ele não vai cair no chão nem quebrar a tela, põe do lado do seu travesseiro, eu vou ficar com você até você dormir. Porque é o que a gente pode fazer nesse momento. Então, acolher, né, Ana? O espaço de ajudar é o espaço possível. E ele não é menos válido do que qualquer os outros que a gente teve. E a outra coisa que eu queria comentar é em relação a essa perda, né? De perder dois membros da família. A gente tem uma memória muito estúpida e muito pequena, porque agora, em janeiro, fez 1 ano de que pessoas perderam famílias inteiras na questão de Brumadinho. Verdade. E aí todo mundo olhava de longe e falava assim: é com eles. Agora é com todo mundo. Uhum. Então, estas pessoas, elas têm o segredo para responder.
essa pergunta. A gente aqui que não perdeu 3, 4 da mesma família, talvez tenha uma resposta teórica para dar para essa pessoa que perdeu 2 pessoas. Mas a questão toda é que se a gente pudesse se conectar com pessoas que estão vivendo a mesma realidade, tem pessoas que têm amor na história delas, como disse o bispo. Quem tem amor pode perder todo mundo, porque não perde o amor não morre. O amor que você viveu com essas 2 pessoas que morreram precisa ser honrado, respeitado. Você tem que se dobrar, como disse o bispo, se dobrar sobre o amor que foi vivido e não transformar a sua vida em inferno, porque isso é um desrespeito à vida daquelas pessoas que morreram. Destruir a sua vida por causa de uma perda, ou 2, ou 10 perdas, ou todas as perdas possíveis, é uma desonra ao amor que foi vivido antes dessa perda. Com certeza. Então, se seu pai morreu, você tem que honrar a metade dele que há em você e seguir a sua vida com essa intensa necessidade de estar ao lado de quem ajuda. É essa a escolha que a gente tem para fazer agora. Então, se você está do lado de quem precisa de ajuda, peça ajuda, vai ter ajuda, tem ajuda disponível. E se Ana Cláudia, você está sendo... você vai para o que precisa ajudar. Ana Cláudia, a vivência que eu tenho... agora pelos pacientes, pelos parentes dos pacientes, você continua dando esse apoio igual você fez com essa pessoa, com essa médica, via telefone? Como é que está sendo isso? Tem algumas iniciativas que eu tenho apoiado, agora são 2 principais. Um é um projeto que chama Inumeráveis. Porque quando o Lama falou, morreu 200 pessoas, a gente fica feliz porque morreram, no dia anterior morreu 300. 7 mil pessoas. Não cabe na cabeça da gente quanto é 7 mil pessoas. Só que quando a gente fala de 7 mil pessoas, a gente está falando de 70 mil pessoas que estão chorando por causa disso. Então, se 7 mil não cabe, 70 mil menos ainda. Verdade. E essas pessoas, elas não estão morrendo porque mais um morreu. Ela está morrendo porque 100% daquela pessoa que ela amava morreu. As pessoas, eu estou fazendo fiz muitas postagens até duras, que eu lembro da história da compaixão irada, né? Que você pega e dá uma... Presta atenção. Quando uma pessoa morre, ela não é mais uma, ela é 100%. É 100% morto, 100% calado, é 100% ausência. Então, é preciso que as pessoas entendam que não é um número que está morrendo. É um ser, é uma história, é uma biografia, é uma história, várias histórias de amor. Porque se eu tenho 2 filhos, quando eu morrer, morre 2 mães. Porque eu sou uma mãe diferente para cada um. Se eu tenho 15 amigos, morrem 15 amigas. Ana Cláudia desaparece da vida de todo mundo ao mesmo tempo. E são muitas Anas Cláudias que existem. Ana, e esse projeto que você falou? Inumeráveis. É um memorial, é um grupo de voluntários jornalistas que se propôs a colher as histórias das pessoas que morreram e transformar isso num memorial digital. Então, e aí por isso que chama Inumeráveis, porque é inumerável o tamanho da saudade, da dor, né, de tudo que significa você ter um rompimento de vínculo. Sim. E aí isso está trazendo sentido para as pessoas. E uma outra é uma plataforma do Infinito e o Ponto, etc., que eu participo muito ativamente junto com o Tom, que é uma plataforma de rituais virtuais. Então, a gente tem os contatos, inclusive... Eu queria saber, você está oferecendo rituais virtuais. Então, a gente está fazendo isso. Porque isso dá um sentido de amparo, de reconhecimento da dor. A pessoa precisa ter a dor dela reconhecida. Ela não é mais um número, gente. É porque ela precisa ter falta o abraço, o toque, o apoio. Mas não é fundamental, Cláudia. Não é fundamental. É feito dessa maneira, pelo menos igual o teu amigo, olha como ela relaxou, só ali vendo, né? Pela imagem trazida pela internet. É a presença. Já é uma bênção isso. É a presença que vale. Não é o abraço, não é o toque. Isso era importante porque isso validava a nossa presença. Mas agora a gente precisa validar a nossa presença de um outro jeito, que é um jeito muito mais potente. E eu estou percebendo, assim, é muito mais potente a transformação que a gente pode fazer. Por exemplo, nesse encontro, cada um na sua casa, cada um na sua vida, o que a gente está dizendo para essas 200 pessoas, pode ser que depois que acaba esse encontro, elas sejam outras pessoas. Com certeza. E a gente nem abraçou ela. Ana, dentro desse processo de ressignificar o luto, o movimento das doulas a gente tem feito encontros, a gente debate, né, como que a gente pode estar ajudando nesse momento que não dá para estar lá,
E uma das ferramentas que a gente está conversando e espalhando para que as pessoas façam é que depois que uma pessoa perde alguém, né? Que alguém que conhece ela entre em contato e conte um pouquinho da vida daquela pessoa sob o seu olhar, né? Porque, por exemplo, eu perco um pai, eu perco uma mãe, eu perco um amigo, eu tenho aquele prisma, eu tenho aquela visão de como era o meu amigo, né? Então, para que não se torne mais um número, cada pessoa em que momento ela cruzou a minha vida, que diferença ela fez na minha vida, como que, né, contar um pouquinho da experiência de amor que eu tenho, que eu tive com aquela pessoa. E aí isso vai enchendo, né, vai ajudando a ressignificar aquele luto, porque daqui a pouco eu tô preso naquela experiência de amigo, de mãe, de filho, de avô, e a visão de amor daquela pessoa para as outras pessoas vão me enchendo de mais amor. Né? Então eu consigo ficar mais em paz. Então o que a gente fala para que isso seja espalhado é que eu use um tempo de intenção, pegue o telefone ou uma ligação, ou agora a gente não está podendo usar correio, mas uma coisa assim, usar aquele tempo de intenção para falar sobre a experiência de amor que eu tive com aquela pessoa, em que momento ela cruzou a minha vida, o que ela me trouxe, né, para a gente estar dando um novo olhar. Um novo projeto também que vocês estão juntando, Ana, assim como esse projeto da Inúmeras que a Cláudia falou, vocês também estão você aliada a alguns amigos ou pessoas de mesmo interesse, também estão com esses projetos desse atendimento online? Isso, na verdade, o grupo que já fez o curso de doulas, a gente se encontra, conversa sobre isso e cada uma dentro da sua rede está dando esse tipo de suporte. E ensinando as pessoas que sem o contato, lógico, como que a gente pode estar fazendo. E um desses projetos, uma dessas ferramentas é essa, da gente estar naquele período de solidão, claro que a gente não vai poder na hora, mas depois, aquela coisa assim, quando tu vai para casa, que tu começa a refletir sobre aquela perda, de como as coisas vão ser diferentes daqui para frente, tu vai ter que mexer em objetos, né, dar explicação para outras pessoas. Então, nesse momento, essa pessoa receberia ligações ou mensagens de redes sociais, enfim, falando da importância daquela pessoa. Né? A gente está falando, o nome que a gente dá é experiência de amor. Qual é a experiência de amor que eu tive com essa pessoa que eu posso estar falando, né, para aquele familiar mais próximo, que pode estar ajudando ela a elaborar um pouquinho melhor esse luto. E Regina, me diz, Florenza, Regina, por favor, deixa eu ouvir um pouquinho da tua contribuição também. Com certeza. O que eu tenho em relação ao meu aprendizado na vida profissional, vendo as pessoas nascerem, porque eu sou obstetra, né, e morrerem, tá? Primeiro que eu acho que o nascimento para a criança que estava dentro de uma barriga e tinha aquele mundo, quando ela vem para cá, para ela é uma morte dentro do útero, ela não sabe o que vai acontecer lá, aqui fora, e aqui ela é acolhida, né, com amor, com carinho. Eu acho assim, também que toda catástrofe, toda morte que acontece, existe dentro dela uma oportunidade, sabe, de melhorar, né? Então, quando você perde um ente querido, você pode ficar sentado chorando na beira da rampa ou se debelar com raiva, ou você pode usar essa morte e esse amor que você tem por aquela pessoa para exercer a compaixão. A partir do momento que você pega todo esse aprendizado que você teve com a sua mãe, com a sua filha, com aquela pessoa querida, e você transforma isso em flor, sabe? Eu acho que é como o Buda, que ele pegou as flechas e transformou elas em flores, sabe? A partir disso, você faz méritos para aquela pessoa e você dedica esse mérito para essa pessoa que está lá. Eu acho que isso daí é a melhor maneira de você trabalhar o luto, entendeu? Porque você está pegando aquela morte que não foi em vão, aquela morte que te deu, daquela pessoa que te amou, que você amou, né? E transformou todo esse aprendizado
que ela deu para você e mais amor, né? Eu acho isso muito bonito. É isso que eu queria trazer. Fundamental, com certeza, Regina. Eu queria ouvir um pouco mais também, Ana, da praticidade assim, do trabalho de agora. Você já pegou algum caso que pudesse receber lá no hospital um doente de coronavírus, você está falando com ele através de celular, por exemplo? Qual Ana você quer? Ana Cláudia. Desculpa. Imagina. Eu internei alguns pacientes com Covid no Covidário, né, onde tem o isolamento, e a gente consegue entrar em contato todo paramentado. Então, e também eu faço muito visita domiciliar. A Regina estava falando sobre a questão do domicílio. Eu já faço visita domiciliar desde que eu me formei, porque geriatria, basicamente, o fundamento principal é a gente poder ter esse espaço de compreensão do que é o ambiente todo que a pessoa vive, que está inserida, né? Então, e no cuidado paliativo mais ainda. O lugar para você morrer, que é mais acolhedor, é o lugar onde você se reconhece nesse lugar, né? Não dentro do hospital. Então, esse conteúdo do cuidado em casa traz agora a experiência de um cuidado único. Quando o paciente está no hospital, ele realmente é mais um. E agora, quando ele está em casa, ele é único. E aí, a gente, com toda a equipe de cuidados paliativos, quando o paciente falece, a enfermagem prepara aquele corpo. Tem a parte mais técnica da tanoparaxia e tudo mais, né? Todos os processos técnicos do cuidado com aquele corpo, que é feito com muito, muito respeito. O banho, o último banho é dado, e aí faz todo o procedimento. E aí, quando chega a hora de se vestir e maquiar e arrumar o cabelo, a gente convida a família para participar disso. Então, a gente põe a paramentação toda, e esse ritual acaba sendo o ritual do funeral, da despedida, que é um entendimento de que muitas coisas que a gente tornava social agora tem que ser íntimo. E essa intimidade na casa favorece esse desfecho com sentido e com proteção também. Então, eu tenho utilizado muito essa ferramenta da internet. Ontem eu fiz uma teleconsulta com o filho de um paciente que eu vou ver na quarta-feira. Eu vou para Campos do Jordão para fazer uma visita domiciliar. E aí, antes, eu fiz a consulta para a pessoa me ver, assim. Ela está vendo meus olhos, ela está vendo minhas mãos, ela está vendo eu, Ana Cláudia, e porque eu vou chegar na casa dela toda embrulhada. Aí agora eu estou com aquelas máscaras coloridas, né, de flor, e ponho uma touca de panda, e vou toda embrulhada. E eu falo, Ana Portillo copiando a palhaça. Então, as flores sempre tiveram, né? E aí, você chega na casa do doente, ele dá um sorriso, ele fala assim, o que é isso? Aí eu falo assim, eu tô embrulhada para presente, para vir te ver, só que você não vai poder desembrulhar agora. Essa surpresa do presente vai vir depois dessa encrenca. Então, esse contato, ele pode ser muito bonito, ele pode ser valioso, o paciente se sente respeitado quando eu tô paramentada, ele não se sente amedrontado. Eu preciso trazer essa informação que para mim é essa. Que eu estou te protegendo quando eu estou cuidando de mim. Então, o cuidar de mim é uma proteção para você. Mas eu quero te ver. E aí a ferramenta agora desse contato pela internet, pelo celular, é muito valiosa. Teve uma colega minha que não pode usar celular onde ela estava. Ela trabalha no pronto-socorro. E aí ela pediu para o senhor, que ela viu o senhor chorando. E ela não aguentou e foi perguntar para ele. Ele estava pré-tubo, estava muito desconfortável e ele estava chorando. E aí ela perguntou, o senhor está com medo? Ele falou assim, não, eu estou muito triste, porque eu não pude me despedir da minha neta. Ela está lá fora e eu não vou poder me despedir dela. Aí ela pediu, escreve para ela um bilhete que eu levo para ela. E aí ele escreveu e ela não pôde entregar o bilhete, porque o bilhete estaria contaminado, né? Papel não pode. Mas ela foi lá fora na sala de espera, chamou a neta e mostrou assim para a neta ler o bilhete. E aí a neta falou o que ela queria responder para aquela história. Então, essa médica, ela foi um instrumento de conexão. Não teve celular, mas a pessoa foi a conexão. Ela pegou e levou esse recado.
Então, nesse momento em que ela vê alguém chorando e ela se importa, e ela pergunta um porquê, ela investe 5 minutos, não só naquela relação, ela investe 5 minutos no próprio sentido de vida dela. Porque a gente, como profissional de saúde, vocês não têm noção do que é perder sentido de vida. Porque enquanto você está ali, você estudou, aprendeu para cuidar, eu com todo o conhecimento que eu tenho de cuidado paliativo, ver essa morte desamparada é muito dolorido. Eu imagino. Você deixa a sua história, né? Meus filhos estão longe, eu estou morando sozinha aqui, sozinha média, né? Porque tem os gatos e a Vivi. Mas essa condição de você escolher ficar só para proteger aqueles que você ama e você ir para o hospital, colocar sua vida em risco. Não é só o seu tempo que está em risco agora, que você fica 43 horas acordada. Você está colocando sua vida em risco. Então, quando você tem a percepção de injustiça das pessoas passeando na praça, aqui perto, todo mundo fala assim, o pessoal da periferia não leva a sério. Desculpa, gente. A falta de noção, de compromisso com a vida não escolhe bolso. As pessoas elas não são mais generosas ou mais legais ou mais privilegiadas porque elas têm dinheiro. Às vezes elas não têm privilégio nenhum de consciência e responsabilidade. E aí, gente, aí você passa lá e fala assim, gente, eu vou arriscar minha vida e essas pessoas não estão nem aí, né? Mas paciência, eu vou arriscar minha vida porque para mim faz sentido isso. Eu tenho como ajudar dessa forma e eu busco me proteger da melhor forma possível. Então, esse momento dessa percepção assim de como que nós vamos dar conta? A gente vai dar conta acreditando, é uma esperança por dia que a gente precisa ter. Se a gente não tiver uma esperança por dia, a gente não vai chegar amanhã, não vai chegar depois de amanhã, não vai chegar daqui 2 semanas. Então, cultivar essa esperança de que nós somos sementes de transformação para as pessoas. E a transformação, às vezes, é uma ligação. Você não precisa ter ideia megalomaníaca de achar que vai salvar 7.000 vidas. Quando eu fiquei com essa menina durante meia hora só olhando para ela, esperando ela adormecer, eu sei que eu salvei muitas vidas na hora que ela levantou e foi trabalhar. É esse o nosso papel, de ser instrumento, né? de dar valor para a vida, independente do recurso que você tem para mostrar que a vida tem valor. É hora mesmo da gente abrir bem o coração, né, gente? É hora da gente disponibilizar coração e acolher, né? Que acho que é tudo que precisamos, de acolhimento, né? E a questão dos exemplos, eu acho também, né? Onde está acontecendo alguma coisa legal desse, porque a gente agora fala a Ana, fisioterapeuta, tem aquela coisa muito de ser da área da saúde, de estar dentro da caixinha, de ser muito técnico, né? E às vezes eu olho para o lado e vejo alguém fazendo alguma coisa que fez sentido e foi além do que aquilo, eu largo a minha mochila técnica e posso agir de forma compassiva. E aquilo vai estar sendo o que importa de verdade, já que eu não posso curar, eu vou cuidar, né? Mas para os profissionais da saúde é muito difícil fazer isso, né? Às vezes a gente conter uma lágrima, a gente não pode ter foi treinado. Então, eu acho que os exemplos que estão sendo mostrados na mídia são muito importantes para isso, para que as pessoas olhem e vejam que é possível, sim, nesse momento. Nós estamos chegando agora, infelizmente, no finalzinho do nosso programa, então nós gostaríamos de ouvir as considerações finais de todos vocês. Vamos iniciar pelo Bispo Humberto. Por favor, Bispo. Eu tenho que dizer, então, sejamos instrumentos, né? Sejamos o melhor instrumento que podemos ser, né? E fiquemos felizes por isso. Não fiquemos tristes pelo instrumento que não conseguimos ser, mas fiquemos felizes pelo instrumento que conseguimos ser. E aproveitemos para ser melhores instrumentos, né? Que então, cada dia, cada conversa como essa, cada desafio, né, nos faça tornar melhores instrumentos para este momento e para todos os outros momentos que virão na história da humanidade, dos quais alguns nós iremos participar e deixaremos outras pessoas, né, também para continuar aquilo que a gente não conseguiu fazer, né? E esse é o sentido da transcendência que une todas as religiões, todas as espiritualidades profundas e verdadeiras, né? Então, que continua a nos unir, como nos uniu neste momento, e que todas as pessoas saibam que, enfim, tem alguém junto com elas, né? E que, como disse, né, nossa Ana Cláudia, né, peçam ajuda, sim,
eu tenho que pedir ajuda também. Todos nós vamos pedir ajuda e vamos ajudar, né? E assim aprenderemos o que temos que fazer. Eu só sei uma frase de Buda que um outro bispo disse uma vez num sermão e para mim serviu muito. E eu vou trazer, estava pensando nele o tempo inteiro. Diz assim: tem dois momentos nos quais a gente não pode fazer nada: o passado e o futuro, né? Então, sejamos um bom presente, né? Com o duplo sentido da palavra, né, Ana Cláudia? Um presente no presente. Verdade. Muito obrigada, bispo, pela sua presença. Foi uma honra tê-lo aqui. Regina, querida, a gente gostaria de ouvir você nas suas considerações finais. E aproveitando o Lama, que está aí do lado também, né? Bom, gostaria de desejar, né, que a gente se una, que o mundo se una em compaixão. E para a gente possa honrar tantas mortes, né? E que essas mortes sejam honradas e que a gente possa oferecer os méritos de toda essa mudança positiva do mundo a esses seres. E agradecer a eu poder participar desse programa. Nossa, para a gente foi uma honra. Muito obrigada, Regina, pela sua presença. Ana Portillo, você pode falar Lama, sai. Lama, desculpa. Eu acabei pulando e ia deixar o Lama para... Eu queria agradecer a presença de cada um. Achei muito comovente, muito profundo, né? Gostei de ouvir o bispo, gostei de ouvir a Ana Cláudia, como sempre, né? E a Ana, que eu não conhecia também. Fiquei muito comovido, assim, né? E agradeço também por ouvir a doutora Regina, que está aqui do lado, estava no retiro, né? Mas ela está sempre tirando alguma surpresa da cartola, assim. Então, esse lado dela eu não conhecia aqui. Ela faz oferendas muito lindas no altar ali. Ela é capaz de pegar qualquer coisa assim da natureza e transformar numa coisa muito linda, né? Mas esse lado eu não conhecia. Então, eu agradeço a cada um e alegria por a gente poder estar junto, né, nesse momento e poder transformar as nossas circunstâncias em circunstâncias de mais amor, mais compaixão, mais amizade entre nós todos. Que isso, de algum modo, seja já o sinal das múltiplas flores que vão acontecendo dessa nova primavera que vai surgir. Obrigado, pessoal. Obrigada, Lama. Que a nossa primavera seja muito florida depois que tudo isso passar, né? É isso mesmo. Ana Portillo. Gostaria de agradecer, então. Adorei estar aqui com vocês, aprendendo e trocando. E convido todos a ser um pouquinho doula, né? A palavra doula, que é a mulher que cuida, que ampara nesse momento, né? E acredito, como todos falaram, que a gente está numa escada, às vezes olhando para cima, né? Pedindo ajuda, às vezes olhando para baixo, ajudando. A gente não precisa necessariamente conscientizar isso, mas se a gente está de coração aberto no presente, isso acontece de forma natural, né? Se tu está disposto, né? E sem véus, enfim, e na tua presença, isso acontece. Então, que doamos a nossa própria vida em primeiro lugar, né? Que nos amparamos e para depois poder amparar o próximo aí da melhor maneira possível. Adorei estar com vocês, muito obrigada. Nós também adoramos a tua presença aqui conosco, Ana. Muito obrigada. Ana Cláudia. Acho que pegando um pouco o que o Lama trouxe, que a Regina está fazendo, né, com a coisa da natureza, todo mundo está perguntando como que a gente vai viver, como é que a gente vai sobreviver a tudo isso. E a gente tem uma professora muito boa para nos ensinar como viver esse tempo depois da destruição, que é a natureza. A gente passou centenas de anos destruindo ela. E aí, 6 semanas em casa, né? 8 semanas em casa, que a gente foi devidamente convidado a se retirar dessa cena da natureza, porque a gente não estava se comportando bem, né? Então botaram todo mundo no quarto, né? Não tem essa história, mãe, põe no quarto para pensar, né? Vamos parar do pensamento. Isso, e vai todo mundo para o quarto pensar. Então a mãe natureza botou a gente no quarto para pensar, e enquanto a gente está nesse resguardo de refletir sobre o que a gente fez, ela se reconstruiu. E ela se reconstruiu numa velocidade absurdamente incrível. Muito, muito rápido, perto do tanto de tempo que a gente destruiu.
Verdade. Então, é lá fora, é na natureza, que a gente vai descobrir como é que faz para a gente se reconstruir depois de uma grande destruição. Porque essa natureza que está fora está dentro de nós. E ela nos ensina, ela é generosa nesse caminho. Então, os peixes, as águas-vivas que estão agora lá em Veneza, as tartarugas novas. As tartarugas do Rio de Janeiro, na Praia do Flamengo. Tem novas espécies de golfinhos. Então, a gente pode deixar nascer dentro de nós novas espécies de amor, novas espécies de compaixão. A gente pode ser uma pessoa muito melhor, renascida, e a gente aprender com a natureza isso, né? Olhem para fora e vejam como é que a gente deveria se comportar quando tudo isso acabar. Floresçam, né? Como diz, floresçam. Muito lindo, muito obrigada. Muito lindo, Ana. E trazendo Obrigada. aqui o... Cláudia, André, vocês gostariam de acrescentar alguma coisa, meus anjos? Se eu conseguir falar alguma coisa, eu estou emocionada aqui Tá desse todo programa. mundo A gente está emocionado, para né? dividir nessa mente, né? Cada história é a nossa história, né? Todas as histórias são nossas histórias também, né? Muito obrigado. Eu posso acrescentar que nós tivemos hoje um dos maiores recordes de audiência da nossa rádio aqui, sabe? Com ouvintes de vários países e um número bem expressivo de gente ouvindo, sabe? Estou muito feliz. Muito obrigado por todos. Né, a gente poder chegar a tanta gente e, de alguma maneira, beneficiar com esse nosso papo, né? Ouvintes, vocês não imaginam como está todo mundo aqui. Nós estamos falando na tela do Zoom e o rostinho de cada um está assim, pura emoção. Eu imagino que vocês também estejam sentindo essa mesma vibração bonita, que é do amor, né? É do amor. Eu acho que é o amor passando por todos nós, né? Sandro. E aproveitando, trazendo os últimos recados dos nossos ouvintes aqui, a Kátia Cal, de São Paulo. Bom dia a todos, muito feliz por começar a minha manhã com todos vocês. A Clarissa Gleit, de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, parabéns pela escolha do tema, convidados maravilhosos, que um dia todos possam passar pela morte com essa visão. Então, termino aqui agradecendo a presença de todos e já convidando, porque eu acho que esse tema rende para outros momentos. Então, acho que a gente segue juntos e fico feliz assim de poder ver na fala de vocês também que muito se fala em distanciamento social, né? Mas o que a gente precisa é de distanciamento físico, né? Porque a sociabilidade, a socialização, ela precisa seguir acontecendo, seja lá da forma que for, né? Então, que a gente possa transformar a tecnologia em meios hábeis para continuar socializando, continuar acolhendo, continuar cuidando, né? Que a gente possa cuidar de si para cuidar bem dos outros, para que a gente seja o melhor caminho que a gente possa ser, né? Então, e para isso a gente viu inúmeras formas de fazer isso aqui, tanto do lado mais da saúde, quanto do lado mais espiritual, de diversos pontos de vista, né? Então, grato pela presença de todos e lembrando, hoje tem reprise às 9h e a gente amanhã já deve estar aí pelo Spotify, pelo Deezer, pelo SoundCloud. Então, a gente continua. O ParamitaCast, né, Sandro? Eu gostaria também de terminar divulgando, a pedido também da Ana Cláudia Arantes, o podcast Pílulas de Sabedoria, que ele foi feito para profissionais de saúde e para todos que cuidam. Queridos, foi um prazer imenso, como diria um amigo grande meu, inenarrável, estar aqui com vocês todos hoje. Eu acho que um pouquinho de cada fala expandiu mais o coração de todos nós. Muito, muito obrigada pela audiência de vocês e a todos que participaram desse momento muito especial na vida de cada um de nós, que foi o programa de hoje. Obrigada a todos. Um grande abraço para todo mundo. Obrigado, até a próxima. Rádio Web Ação Paramita.